caso mal resolvido, redes sociais desativadas e a esposa que estava desaparecida e que agora resolveu aparecer e revelar tudo sobre o caso de Daniel Mastral e também dessa falsa amizade entre Vicky Vanilla e ele. E eu vou te contar tudo sobre esse caso agora. Fala galerinha, eu sou o Felipe Bruno e hoje eu vou trazer um vídeo sobre a esposa do Daniel Mastral e também sobre algumas perguntas que muitas pessoas estavam procurando sobre todo esse caso envolvido. Depois daquele ocorrido do Daniel Mastral supostamente ter tirado sua própria vida, sua esposa, que estava supostamente também desaparecida até o momento, fez com que muitas pessoas pensassem que ela e seu filho também tinham feito a mesma coisa que Daniel. Só que dia 10 agora ela apareceu e fez um vídeo onde ela fala algumas coisas, principalmente sobre o Vicky Vanilla não ser tão amigo do Daniel Mastral assim, o que fez gerar toda uma treta envolvendo eles dois. Mas antes de assistir esse pronunciamento dela, pra gente poder entender todo esse caso, já segue esse perfil caso queira ficar por dentro de toda essa história e também já deixa aquele like. Uma coisa que vale lembrar é que essa é a primeira vez que ela tá falando depois que o marido dela se foi. Então é até complicado você perder seu marido e ainda ter que se pronunciar. Não era eu que deveria estar falando aqui. Eu não tenho nenhum prazer de estar aqui. Eu não tenho vontade de estar aqui falando com vocês. Deve ser tenso, né? Tipo, a pessoa passou por vários problemas e ainda ter que dar satisfação. Apesar que ele tinha muitos seguidores, não é bem complicado. E também, como tinha algumas coisas envolvendo ela sobre ter desaparecido, então talvez por isso ela tenha aparecido para dar alguma explicação sobre o ocorrido. Assim como eu não tenho vontade de ir no mercado, de ver o que tem para pagar, eu não tenho vontade de nada, mas só tem eu. Então, desde o dia que tudo aconteceu, já no dia seguinte eu precisei ir em vários lugares. Eu fui na delegacia, eu refiz o caminho da ML, enfim, fui em vários lugares e eu não parei até hoje. Bom, eu quero focar aqui nas coisas mais importantes e quando eu estiver melhor eu falo sobre isso com vocês. Agora eu não consigo, eu tava esperando assim, eu tô no momento mais... agora eu me acalmei e vou gravar o vídeo, né? Me acalmei, comi um pouco, voltei agora no mercado e vou gravar o vídeo pra vocês. Mas são momentos, sabe? Agora eu consigo gravar, mas aí daqui a pouco eu sento e aí eu olho alguma coisa. O Daniel tinha planos. A gente era muito grudado, sabe? Ele não me deixava fazer nada sozinha. Se eu fosse no mercado, eu vou junto. Se eu for na padaria, eu vou junto. Então, ele centralizava muitas coisas nele. Então, qualquer coisa a mais que eu queria fazer, ele falava, não, eu faço, eu protejo, eu cuido. E eu tava agora há pouco conversando com a Lisa e eu repeti essas palavras pra ela, porque eu falei assim, meu Deus, antes eu tinha uma vida sozinha, né? Eu cuidava dos meus filhos. Depois que eu casei com o Daniel, eu desaprendi a viver essa parte, porque ele gostava de fazer tudo e ele gostava de se ver assim como um provedor, como um amigo, como quem cuidava, e ele fazia isso de verdade, ele fazia isso com excelência. Eu não queria gravar esse vídeo pra vocês, sabe? Mas eu fiquei relutando, porque assim, a vida do Daniel nesses últimos anos se dividia em duas frentes. Nós, a família dele, e vocês, a segunda família dele. Então, eu fiquei com aquilo no peito e o pessoal da equipe me cobrando. E eu gravei muitos vídeos antes desse aqui. Só que eu chorava e aí eu me acalmava e fazia de novo. E finalmente, quando eu fiz um que durou 40 minutos, eu mandei e tinha uma pessoa dos Guardiões aqui. E quando eu acessei, tava completamente sem áudio e não deu pra mexer, não deu pra editar. Ontem foi um dia que a gente passou aqui resolvendo coisas burocráticas em casa. Nossa advogada veio aqui nos ajudar a entender algumas coisas, né? E eu não consegui gravar porque são momentos. Tem hora que a gente consegue, eu consigo estar bem e resolver as coisas. E de repente eu fui hoje no mercado e aí eu tava
eu tenho que ir no mercado, né? Eu tenho que aproveitar e ir no mercado, porque não tem nada em casa e as pessoas estão vindo aqui ficar com a gente. Vocês mesmo, né? Os guardiões. Esses guardiões que ela fala eram um grupo privado que o Daniel Mastral tinha, onde ele liberava alguns conteúdos totalmente exclusivos. Então, pelo visto, essas pessoas que participavam desses guardiões eram bem importantes também, né? Que até visitavam a casa do Daniel Mastral. E eu fico feliz porque a família que ele queria ter, sabe? As pessoas que ele queria que... O grupo que ele queria que aprendesse os valores que ele tinha pra ensinar. Ele via isso na maioria de vocês, né? Não dava pra ver em todos, mas na maioria ele via e hoje, eu que tô aqui vendo, eu penso, caramba, você conseguiu, né? Então, alguns de vocês estão vindo aqui na minha casa, ficam comigo, e é legal quando vem alguém. Eu não consigo, assim, né, interagir 100%, mas quando vem gente, na hora a gente conversa, distrai, mas é bom porque quando todo mundo vai embora, é aquela hora que o coração dói, e é uma sensação que o corpo dói, é uma sensação que o pescoço, ombro, costas, sabe? É uma coisa pesada, e aí dá um aperto aqui e sobe. Cara, o luto ele é muito complicado. Tipo assim, quando é no início tem muita gente apoiando, mas logo depois, que vai passando alguns dias, aí começa não tendo tantas visitas e nem tanto apoio. E aí que vem aquela dor insuportável, que é o que ela diz aqui, né? Uma angústia, e aí ele repetia algumas palavras algumas vezes, que agora eu fico falando, caramba, é verdade, agora eu sei o que você estava querendo dizer. Enfim, eu não quero me estender aqui. No domingo de manhã, quando eu falei com ele, eu saí de casa, o Daniel tava dormindo. Eu falei com ele, ele queria dormir até mais tarde porque ele tava cansado. Eu falei, bom, então pra você dormir melhor, a casa ficar em silêncio, eu vou levar as crianças na pracinha, a gente come alguma coisa, porque já era 1h da tarde, eu falei, o bebê precisa comer. Você dorme, aproveita o silêncio, que aí depois eu volto, a gente faz alguma coisa. Então, tudo bem, dei um beijo, a gente brincou. Ele brincava, às vezes ele parecia um bebê, né? Então ele fazia umas brincadeirinhas assim, e falava mole, assim, sabe? Quando essas coisinhas de casal. E aí ele falou isso e tudo bem, dei um beijo, inclusive dei um beijo na bochecha dele, né? Se eu soubesse, porque ele tava virado de lado e meio sonolento, então eu dei um beijinho na bochecha dele e saí. E quando eu voltei, o Daniel não tava mais, né? E eu acho que ele queria dormir até mais tarde, talvez, pra evitar ter que... Ele já tinha mexido nas coisas do Mikael, então, enfim. Isso é bem interessante. Esse Mikael era o filho dele que tinha se jogado na frente do trem, né? Então, por ele ter mexido nesses objetos que eram do filho dele, deve ter mexido com seus sentimentos. Sinceramente, eu saí de casa, o Daniel ficou dormindo. Então, quando eu cheguei, o Daniel não tava, imediatamente eu pus as crianças no carro e fui procurar o Daniel. Rodei pelo bairro, fui pelos lugares, inclusive eu fui próximo ao lugar onde ele estava, só que ele foi... É uma bifurcação, ele foi pra direita, eu tava na esquerda. E eu tenho quase certeza que eu não vou garantir, porque minha memória, eu não tô conseguindo agora, eu não tô conseguindo conectar o tempo, mas eu tenho quase certeza que eu ouvi um estampido, e na hora eu não achei que ele fosse fazer isso. Eu ouvi alguma coisa, mas eu falei, acho que não é o Daniel, mas de alguma forma eu tava lá procurando. E eu ia, quase que eu fui pro caminho que ele tava, e eu senti um aperto no coração, fiquei com medo de dirigir por ali, porque tinha mais mato, eu falei, sei lá, vai ter alguém escondido, um assalto, não sei. Então eu dei ré e fiz outro caminho. Enfim, fiquei a tarde toda procurando o Daniel, falei com a família dele, e me disseram para esperar 24 horas para fazer o boletim de ocorrência. Eu falei, eu não vou esperar, porque meu marido não tá me respondendo as mensagens, ele não tem esse costume. Eu fiz o boletim de ocorrência, foi indeferido, porque eles haviam encontrado o Daniel e estavam tentando contato comigo, não estavam conseguindo. Então, eu acho que é isso que eu, nesse momento, queria falar pra vocês. Eu não sei muito agora, assim, pensar no que é mais importante pra falar, e eu só peço que vocês orem por nós, nos ajudem a resolver. Eu vou ter que sair dessa casa, não quero ficar aqui. Não dá pra ficar aqui, sabe? E não sei, eu também não sei pra onde eu vou. E, enfim, algumas coisas eu não sei. Na verdade, eu não sei o que eu vou fazer com nada.
Mas como as pessoas estão dizendo, um dia de cada vez, nesse momento eu quero estar aqui passando essa informação para vocês que são guardiões. E é isso, em algum momento, quando me sentir bem, preparada, eu falo alguma coisa. Nesse momento eu não quero. Esse vídeo ter sido vazado, eu tenho certeza que foi alguém dos guardiões que acabou pegando, filmando, né, baixando esse vídeo e depois mandou pra galera, já que esse vídeo aqui era exclusivo só pros guardiões, tá? A gente tá tendo acesso porque alguém deles de lá soltou. Eu não sinto que eu preciso, eu sinto que eu preciso falar aqui pra vocês, porque vocês estavam com ele, vocês... Alguns amam o Daniel, outros estão aqui por curiosidade, mas nós estamos aqui, a maioria, no mesmo propósito. Eu não tô acompanhando o grupo, eu não tô acompanhando a internet, fechei o perfil do Daniel porque era isso que eu ia falar. Porque, assim como existem fãs, existem pessoas que iriam lá, que, assim como tá acontecendo, as pessoas me mandaram em print do YouTube, pessoas que se aproveitam. Lembra daquela história que as redes sociais deles tinham sido banidas ou caído? Tá aí a resposta. Foi ela que acabou desativando o Instagram dele. Porque uma coisa que eu acho errado, já que como ele era uma pessoa influente e tinha muitos seguidores, eu acho que não faz muito sentido ela ter desativado as redes sociais dele. Já que como ele tinha muito conteúdo relevante, era muito bom para os seguidores e também para as pessoas ficarem mais despertas sobre o assunto. Mas ela acabou desativando por esses assuntos que ela tá falando. Aproveitam da situação, e eu não queria que o perfil dele fosse usado como vitrine para isso, né? Não sei, tô orando, vou pedir pra Deus o que eu faço, não sei, tenho ideia do que fazer por enquanto. E em relação ao Vitor, gente, é isso que eu queria também falar pra vocês, é o seguinte, ele de alguma forma encontrou o celular do Daniel. Esse Vicky que ela tá falando aqui é o Vicky Vanilla, o que fez o último vídeo falando que eles eram amigos e tal, só que por o que ela fala, não era bem assim. A maioria que já conviveu com o Daniel conhece, e o Daniel trata todas as pessoas muito bem, as pessoas confundem, né? Confundem a educação, a gentileza, confundem com muitos outros tipos de sentimentos, de comportamentos, enfim. E ele falou pro Daniel que ele queria pedir perdão pra ele, porque tinha falado mal dele na internet, e que tava arrependido disso, que ele queria se consertar diante de Deus, né? A palavra que ele usa é Adonai. E o Daniel falou, nossa, aquele Vitor me mandou uma mensagem, e ainda eu falei, como que ele encontrou seu número? Eu não sei, se depois ele falou pro Daniel, naquele momento nós não sabíamos. Por fim, o Daniel, eles combinaram uma chamada de vídeo pra se conhecerem, pro Vitor falar também algumas coisas. Ele falou que ele queria fechar o templo, falou que ele precisava de conselhos do Daniel, que ele precisava de uma oração, de uma direção, porque ele não sabia como sair daquilo. E isso já faz muitos meses, e o Daniel não queria, assim, não queria no começo, depois ele não tinha tempo de encontrá-lo, né? E no começo eu ainda falei, amor, não vai, porque, né, já pensou alguém te ver com ele, vai pegar mal, então faz uma chamada de vídeo, pelo menos é mais íntimo. Enfim, como faz muitos meses, e o Vitor todos os dias ele mandava uma mensagem pro Daniel. E o Daniel respondia, às vezes não imediatamente. Tá vendo aqui? Pelo que ela fala, era o Victor que ficava mandando mensagem, tipo insistindo, pra encontrar com o Daniel Mastral. E não tinha toda essa amizade em si. Às vezes nem no mesmo dia, às vezes passavam dias, ele respondia. Mas o que eu quero deixar claro pra vocês é que houve um encontro por insistência do Vitor, porque ele disse que precisava de uma ajuda. Quando ele fala, nós choramos juntos, eu não vi, tá? Eu não entrei na rede social, eu não estou entrando no Instagram, não tô vendo o YouTube, porque, claro que deve estar, sabe, as pessoas se aproveitam das coisas. Por que eu não apareci? Porque eu não tô pronta, gente. As pessoas perderam o Daniel Mastral, eu perdi meu marido, pai do meu filho, meu amigo, meu companheiro, sabe? A gente era muito amigo e não importasse o que acontecia, no final do dia a gente tava junto, no final do dia a gente tava abraçado, a gente tava resolvendo qualquer coisa, a gente tava assistindo filme, comendo uma pipoca, a gente tava fazendo comida 3 horas da manhã, dando risada, sabe? Então, o Daniel é a pessoa que eu mais amo nessa vida, né? E eu vou honrá-lo, assim como ele é um homem de honra, e ele sempre fez tudo de uma forma honrosa para as pessoas, e é isso que eu pretendo fazer por ele, o meu melhor. Não sei por onde começar ainda, mas o que eu queria esclarecer pra vocês é que esse Vitor tá inventando coisa, eles nunca planejaram nada juntos. Ele tá usando esse encontro que ele pediu pro Daniel ir, porque ele tava precisando de ajuda, ele tá usando isso pra falar que eles eram amigos. Ele tá usando isso pra falar que ele tinha algum tipo de relacionamento com o Daniel que não existe. Existe na cabeça dele, é o que ele tá passando pras pessoas. Nossa advogada já tá em contato com ele, tá monitorando isso, e ela pediu, e eu tô passando um recado dela, para que se vocês verificarem qualquer perfil, qualquer coisa que esteja falando do Daniel de forma pejorativa, ou no sentido de
que nem disseram que o Vitor ia divulgar o número de celular dele, a advogada já entrou em contato. Isso é verdade. No vídeo que eu vou mostrar depois, o Vic ele fala que ele mostrou tanto as conversas que ele teve com o Daniel Mastral, também os áudios. É o que ela não quer que aconteça. Por isso ela contratou uma advogada para falar diretamente com o Vic sobre esse assunto. Já barrou isso, né? Enfim, esse tipo de coisa, de pessoas que querem se aproveitar, sinalize para alguém, fale no grupo, alguém passa para mim, para que a gente tome as providências já para cortar, evitar percutindo. Não confio no que ele fala, porque ele tá se aproveitando da bondade do Daniel, dele ter ido lá, encontrado, ele se dispôs a orar por ele orou por ele levou óleo de unção, ele me mandou um áudio quando ele saiu de lá, amor, olha, ele me parece que é um menino bom, eu orei por ele, eu ungi, nós choramos, ele chorou, foi alguma coisa assim que ele falou, não foi nós choramos, quem falou nós choramos foi o Vitor, ele falou, ele chorou. Aí que ela acabou meio confusa, né, que ela disse que eles choraram, depois falou que foi só o Vic que chorou, complicado. Então, ele foi porque ele... E assim, depois, né, que ele viu que pegou mal na internet, as pessoas rechaçando ele, não acredito, mas que o Daniel foi lá, ele falou, olha, era o que Jesus faria, eu fiz aquilo que Jesus faria, assim como Jesus foi condenado, né, por curar um leproso, por ir lá onde estava uma prostituta, por se envolver com pessoas doentes, por curar no sábado, agora estão me rechaçando porque eu me encontrei com uma pessoa que eu achei que eu devia levar a verdade do Senhor, levar uma oração, e ainda ele me falou assim, eu tô sendo o Zite na vida dele, assim como o Zite foi na minha vida, eu tô sendo o Zite na vida dele. Então era assim que ele pensava. Ele não pensava em se unir com o Vitor, ele não pensava em fazer nada, nenhum tipo de sociedade, nenhum tipo de curso, nem nada, gente, nada, absolutamente nada. Se vocês virem... Ela tá falando sobre sociedade, curso, essas coisas, porque o Vic, assim, depois que ficaram sabendo da morte do Daniel Mastral, ele disse que os dois iam expor tudo em um podcast, e ela tá falando isso, que eles não tinham nada, o Daniel Mastral foi lá apenas para ter essa conversa com o Vic naquele local, e eles não tinham nada pro futuro, não que ela saiba, pelo menos, né? Isso, por favor, olha, respondam, sabe? Não, Daniel já falou que não, isso nunca ia acontecer, mas na verdade ele nem mencionou, gente, ele nem mencionou, porque não era esse o projeto do Daniel, não era outro senão os Guardiões. Isso foi um projeto de Deus para ele. Mas aí, qual lado você acha que realmente está falando a verdade? Deixa eu saber aqui a sua opinião nos comentários. E se caso você caiu aqui de paraquedas e não está sabendo nada dessa história, então já assiste esse vídeo aqui que eu vou estar te explicando tudo. Isso é tudo por hoje, espero no próximo vídeo. Tamo junto!